Olá a todos, eu sou Rômulo Fagundes, responsável pela equipe de desenvolvimento da Weapon System Soluções em TI, e hoje eu gostaria de apresentar para vocês o WS Print, que é uma solução de impressão seguindo o protocolo DICOM e de realização de laudo também. Eu vou primeiro apresentar qual é a proposta do protocolo DICOM Print e onde é que a solução da ABS Print ela se encaixa, qual é a lacuna que ele preenche. Então, eu vou apresentar as principais características da solução. Dentre elas, um dos pontos que permite a redução de custo, que é a parte de realização de impressão sob demanda. Um outro recurso, um novo módulo que foi adicionado à solução recentemente, é a parte de realização de laudo, onde ela permite que o médico ele possa, através da ferramenta, realizar o laudo do paciente. Então, através desse laudo, ele possa já no momento do final do exame imprimir um arquivo, por exemplo, em PDF, com todos os dados do laudo, assinatura eletrônica e podendo até mesmo ter um cabeçalho e rodapé padrão com as informações do paciente. E um outro ponto também que ainda está sendo desenvolvido é a parte de sincronização de fórmulas. Uma das propostas da solução é que eu possa ter uma base de conhecimento de fórmulas, digamos assim, padrão, onde eu possa sincronizar essa base, caso eu deseje fazer algum tipo de mudança e afins, e utilizar para facilitar o meu processo de realização de laudo. O protocolo DICOM Print, ele vem configurado já vem por padrão na maioria dos equipamentos que se comunicam através do protocolo DICOM. E aí, o procedimento padrão, basicamente, em um tipo de exame convencional, é no final do exame, eu poder fazer a impressão das imagens. Tanto eu posso fazer a impressão das imagens de uma forma direta, como eu também posso usar algum tipo de equipamento para poder realizar a impressão em película desse exame. O custo da película, ela com certeza ela chega a ser maior do que eu utilizar algum outro tipo de estrutura, como por exemplo, impressão em papel A3 e A4, né, por exemplo, usando uma impressora inclusive convencional. Então eu consigo, com a solução WBS Print, ter a possibilidade de, através do equipamento DICOM, enviar a minha impressão para o WBS Print e ele, usando a impressora convencional do computador, poder imprimir papel A3 e A4. A3 mais utilizado para a parte de ressonância magnética e tomografia, e papel A4 mais para ultrassonografia, raio-x, por exemplo, também é possível. Então, são algumas das aplicabilidades da solução. Um outro ponto importante é que o local onde a ferramenta ela roda, digamos assim, ela é executada, depende do sistema operacional. Então, a gente realmente recomenda a questão da utilização do Windows, por ser compatível com boa parte dos drivers de impressão, de impressoras no caso, de uma forma geral, mas ele também tem a capacidade de rodar em outros tipos de sistemas operacionais, facilitando, por exemplo, caso o médico ele tenha um macOS e deseje utilizar o macOS para realizar laudo e gerar essa questão do protocolo de impressão também é possível. Bom, eu vou apresentar quais são os recursos da solução do WBS Print. Um dos pontos importantes em relação à solução do WBS Print é que eu consigo realizar toda a parte de configuração, acompanhamento de impressão e afins através de uma plataforma web. Então, eu posso instalar em uma máquina e posso acessar remotamente essa máquina para poder fazer uso da solução. O WBS Print ele pode ser baixado através do site webonsystem.com.br, na parte do suporte. E aqui existe tanto o processo de instalação, bem como também um manual de como utilizar a solução. A ferramenta ela tem todo um processo de instalação, passo a passo, onde é necessário apenas que o equipamento esteja na mesma rede do computador onde a solução esteja sendo executada. E com isso aqui eu consigo realizar o download. É necessário, na primeira vez que for executar a ferramenta, possuir a licença ou solicitar essa licença. E essa licença ela pode ser adquirida, por exemplo, por 30 dias para poder conhecer como é que a solução funciona. Então é possível solicitar esse tipo de licença. E aí, no caso, fazendo a solicitação, a gente gera essa licença e envia para o usuário para ele poder carregar junto à solução, junto à ferramenta. O WBS Print, ele sempre acessa através desse endereço, onde ele é informado a porta local, né, a própria máquina. Isso aqui pode ser também o endereço IP da máquina onde a aplicação esteja sendo executada. A autenticação, usuário e senha padrão é WBS Print, onde
Tanto o usuário quanto a senha eles podem ser cadastrados ou removidos também. Existe um controle de acesso para poder fazer uso da ferramenta em si. Quando eu me logo aqui na solução, a minha tela inicial ela me exibe todas as impressões que são realizadas aonde eu não tenho configurado a regra de imprimir automaticamente. O que isso quer dizer? Eu posso criar um modelo de regra onde, ao receber a impressão de uma determinada impressora, eu pego essa impressão e faço o envio direto. Nessa tela inicial, eu consigo realizar todas as impressões que já foram feitas. Então, conforme eu vou fazendo as impressões, ele vem me listando cada uma delas aqui. E caso uma das possibilidades que se tem na solução é de, ao imprimir, ele automaticamente enviar essa impressão para a própria impressora que está sendo configurada. Bom, vou fazer primeiro uma configuração inicial, onde eu preciso criar uma impressora. Essa impressora ele já pega todas as impressoras que estão configuradas no próprio computador. Eu tenho apenas uma impressora aqui de teste utilizada aqui na empresa, onde eu vou definir uma descrição dessa impressora. Por exemplo, HP. Posso selecionar a minha qualidade de impressão, então eu consigo aumentar essa qualidade. Claro, por consequência, o custo que vai ser utilizado em relação a cartucho de tinta e afins, ele será maior. Então, eu consigo aqui criar essa minha impressora. Ele já faz o meu cadastramento aqui automático. Eu vou cadastrar o meu cliente de recebimento. E nesse caso aqui, eu vou utilizar a solução Horus como um exemplo. Então, uma das possibilidades que eu tenho aqui no Horus é de configurar a questão do DICOM Print, onde eu informo o nome da minha impressora, qual é o endereço IP que se encontra essa minha impressora, no caso tudo está sendo executado aqui na minha máquina, qual é a porta e o iTitle. Por padrão, a porta utilizada logo após a instalação é a porta 4080 e o iTitle padrão é WBS Print. Também é possível de ser alterado e de ser adicionado outros iTitles. Uma das possibilidades que se tem é de se criar outros iTitles e criar regras diferentes para esses iTitles. Então a solução permite esse tipo de possibilidade. Eu peguei aqui como exemplo também um exame meu, tá? Que eu fiz recentemente, aonde nesse exame eu consigo, por exemplo, selecionar a imagem, venho aqui na minha imagem, venho aqui na minha opção File, DICOM Print. Caso eu mostre aqui Show Printers, ele automaticamente me exibe essa impressora e diz que ela está ok, ou seja, já tem uma impressora padrão configurada. Eu não vou entrar em detalhes em relação à solução do Horus. Por padrão, eu vou definir que eu quero fazer impressão colorida, vou diminuir a minha quantidade de documentos que eu vou realizar a impressão, então, só para que ele possa diminuir a página. E estando aqui configurado, por exemplo, no primeiro momento eu já consigo fazer uma impressão só para poder visualizar na solução. Então, com esse modelo aqui, ele vai gerar uma impressão no formato A4, 5x7, 5 linhas e 7 colunas. E aí, caso eu volte aqui na minha tela inicial, o sistema está processando, no caso, as imagens, convertendo em modelos onde seja possível visualizar essas informações. Isso é um ponto importante. Todo documento gerado, ele converte em documentos que são simples de serem acessados. A principal intenção disso é que eu possa, por exemplo, caso eu deseje, realizar algum tipo de backup dessas informações. Então, mostrando aqui para vocês, eu tenho uma impressão que ela já chegou aqui em fila. Eu consigo visualizar aqui minha imagem, uma primeira imagem dessa minha impressão. Então, como exemplo aqui, eu tenho a minha impressão que eu fiz agora, com minha primeira imagem que foi gerada. Ele contabiliza aqui o total de páginas. E a gente vai ver que uma das possibilidades que eu tenho é de fazer impressão sob demanda. Ou seja, eu posso deixar essa imagem guardada e apenas quando o paciente estiver no local para poder solicitar a impressão, a minha recepção vai lá, seleciona essa imagem e consegue imprimir sob demanda. Com isso eu vou diminuir a questão de arquivamento, de documentos guardados e afins. Mas logo mais eu apresento essa questão do fluxo. Vindo aqui nas configurações, se eu vir aqui na parte de cliente e recebimento, eu vou perceber que ele automaticamente vinculou essas informações do meu Horus como um novo cliente de recebimento. A intenção de criar todos esses tipos de cadastro é que eu possa criar regras flexíveis. Então, aqui na parte de regras, eu consigo dizer que, por exemplo, toda impressão que for enviada para WBS Print, que tenha como cliente de recebimento MacBook, e que tenha essa impressora HP que eu já cadastrei, ele possa, por exemplo, realizar a impressão de forma automática, ou apenas guardar, ser arquivada aqui no meu sistema.
Então, essa é uma das possibilidades que eu tenho de ter como cadastro. Bom, então na tela inicial aqui será apresentado a minha impressão, e aí um dos pontos que eu posso fazer aqui é com relação ao cadastramento das regras. O que seria a regra? Eu posso definir, por exemplo, que toda impressão que venha do WBS Print, ou seja, de uma entidade específica, eu posso configurar mais de um, que seja enviado através desse equipamento e de uma impressora específica. Um dos pontos que eu posso configurar aqui, qual é a bandeja que eu quero direcionar essa impressão. Então, em algumas impressoras de papel A3, por exemplo, eu tenho diversas bandejas que tratam de forma diferente, que são papéis diferentes. Nesse caso aqui da regra, eu posso complementar com algumas outras informações. Na parte de impressão, eu posso sobrescrever algumas regras que já são por padrão do próprio protocolo DICOM Print. Então, quando eu faço a impressão direto pelo DICOM Print, eu posso, lá na tela mesmo de impressão, só para mostrar para vocês, eu indico qual é a orientação, o tamanho do filme, etc. Nesse caso aqui eu posso sobrescrever através do lançamento dessas informações aqui dentro da minha regra. Eu posso definir qual o número de cópia que ele vai realizar a impressão, se vai ser forçada a impressão em preto e branco, se vai inverter a ordem, ou seja, se ele vai imprimir a última imagem para a primeira, por exemplo. Posso fazer um ajuste mais fino em relação a essa impressão, com relação a brilho e contraste. Então são dois pontos que eu posso colocar aqui nessa minha imagem. E na parte de imagem, eu posso, por exemplo, definir qual é o cabeçalho, bem como as margens e o meu rodapé, que vão ser adotados por padrão. O que é que acontece? Dentro da própria solução do WBS Print, existe uma configuração geral, onde eu consigo definir qual é o cabeçalho, o corpo, no caso essa questão das margens, bem como o rodapé que eu vou utilizar em toda a impressão. Se eu quiser sobrescrever essa regra geral e partir de uma regra mais específica, então, por exemplo, digamos que a instituição queira trabalhar com um cabeçalho diferente para uma ultrassonografia em relação à tomografia. Então eu consigo criar esse tipo de diferenciação através dessa configuração aqui da regra. Com essas informações lançadas, então, eu vou salvar. Voltando lá para a tela inicial do meu sistema, eu tenho aqui a minha impressão. Quando eu clico nessa minha impressão, uma das possibilidades que eu tenho é de visualizar como é que ela tá, como é que ela ficou. Percebam aqui que são 31 imagens, então no momento em que eu clico visualizar a impressão, ele vai me gerar o meu arquivo PDF, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, todo documento gerado pelo sistema é um padrão convencional onde eu consigo visualizar e acessar esses arquivos, inclusive para poder realizar algum tipo de política de backup. Então, visualizando aqui minha impressão, essas configurações aqui elas foram as enviadas pelo próprio Horus, no caso. Percebam que o modelo utilizado, bem como as identificações e afins, segue o padrão onde foi enviado diretamente pela solução. Logo aqui eu consigo visualizar as imagens em um formato onde eu consigo, por exemplo, aqui mesmo, realizar essa impressão de forma direta.